o certificado de organização de evento. Uhum. Que vocês receberam. Não. Que é esse que a gente vai providenciar para vocês, tá? Tá. E o terceiro, que era o resumo de vocês, o trabalho de vocês, ia para a revista. Mas eu não esqueci, não foi? Tá. Aí, hoje, num ímpeto, porque isso está me incomodando há tempo, não é de hoje, sabe? Que eu não fico falando. Mas, e como eu estava num processo aí seletivo e tal, e o Wilson que me bancou esse mês aí, né, para fez esse tempo aí, enquanto eu não conseguia dar conta do recado, né? Então ele que foi o meu salva-vidas, né? Mas estava me incomodando há algum tempo. Então, a questão de vocês terem um lugar para colocar esse trabalho de vocês. Né? Eu não podia deixar, né, de colocar. Então, eu não vou falar como vai ser, eu vou fazer uma proposta para vocês, tá? Isso daqui a pouco, mais pro finalzinho, e que daí vai estar inserido a ideia do trabalho de vocês num outro contexto. Tá? Mas promessa feita tem que ser promessa realizada, né? Sacanagem. Então, senão também, sabe o que acontece? Eu entendo bem isso. Desmotiva muito, né? A gente não fica com vontade de fazer a coisa. Mas a professora prometeu uma coisa, não aconteceu e tal, né? Então, a gente sabe que é ruim, né? Então, eu não esqueci, não. Às vezes demora um pouquinho, porque é um pouco mais moroso determinadas coisas, mas a gente acaba fazendo de uma forma ou de outra. Bom? Tá bom, obrigada. Gi, o Wilson tinha falado que era você que ia mostrar o teu currículo, não era? Hoje sim, semana passada foi da Vânia, hoje o meu. E você consegue colocar... Bom, apesar que você vai colocar para a gente corrigir só, né? Para ver se está tudo certo, quais as dificuldades que você tem. Isso, era o currículo, eu mandei o link para o professor Wilson, né? Só para dar uma olhadinha, se é mais ou menos aquele caminho ali, né? Para depois ir incluindo mais alguma coisa e... Tá. Você quer colocar, Wilson, para a gente olhar? Sim. Vou colocar agora. Vou colocar o projeto e depois o currículo Lattes dela, né? Para a gente dar uma olhada. E aí, passo a bola já para você colocar as novidades e essas questões. Eu já estou gravando, tá? Para a gente não perder isso aí. Tá ótimo. Viu, Wilson, antes de começar, a Fernanda mandou um link do início do currículo. Então, sabe o que eu estou achando? Que tem algumas pessoas, algumas alunas que devem estar ainda começando com esse processo. Então, o que eu acho é que a gente vai ter que ainda dar uma continuada, né, nessa ideia, né, de todos eles fazerem o currículo. Tá bom? Vamos ver se toda semana, se tiver uma pessoa, a gente tem assunto para estar discutindo, né? Tá. Beleza. Eu vou colocar aqui agora, deixa eu só pegar o material da Gisele. Tá aqui, ó. Não. Aqui, ó. Gisele, consegue ver? Consigo ver sim. Tá, então você poderia falar um pouquinho sobre o que você escreveu, o que você fez? Tá. Então, a ideia inicial era falar sobre a importância dessa participação dos pais, principalmente em casa, assim, quando a criança está em casa, acompanhar o aluno, o que ele está fazendo, se interessar, mostrar interesse para a criança, né? Eu sei que vai ter um monte de casos, né? Tem pais que não vão ter tempo de estar com a criança, tem pai que não teve lá, não estudou para poder ensinar de fato a matéria, enfim, eu queria ver a diferença que faz assim na vida da criança
essa participação ali do pai sempre junto, sempre participando das atividades em casa da criança, lição de casa, trabalho e tal. E agora, lendo os artigos e tal, até por isso que eu demorei um pouquinho para fazer mais coisa, porque você começa a ler e vê que vai além disso, né? Que não é essa participação dos pais, ela não é importante só dentro de casa, mas o envolvimento dos pais com a escola, né? De entender o que a escola está fazendo, de entender todo o plano da escola. E tem pais que não vão atrás disso, né? Não sequer participam de uma reunião, uns, claro, por falta de tempo, mas outros por total desinteresse mesmo, né? Acham que só colocam o filho na escola, a escola tem a sua responsabilidade e acabou. Alguns pais até exigem, além do que a escola tem, que a escola tem o papel dela, né? E alguns pais acham que a escola tem que dar mais do que isso. E, enfim, e aí você começa a ler um monte de coisa e ver que tem diferença de escola pública para escola privada. E aí eu me perdi um pouquinho naquilo que o professor Wilson falou, né? A gente tem que cuidar para não começar a ficar uma coisa ampla demais, né? Então, por isso que eu demorei um pouquinho ali para fazer. Mas as coisas que eu mais peguei aqui foi isso, né? De que essa participação dos pais vai além de só em casa, né? Que é todo um contexto, assim, de conhecer a escola, de saber dos professores, de acompanhar, de ver o que realmente o pai tem responsabilidade, o que é responsabilidade da escola, saber separar isso. E também o papel da escola, né, de informar os pais, olha, isso daqui é importante, vocês estarem vendo, isso aqui não é só uma formalidade, é importante que vocês venham, conheçam, participam dessa forma também. E aí começa a falar, né, dos pais que... Aí tem uma parte aqui da pesquisa que eu achei interessante, só deixa eu achar aqui. A diferença ali na participação de pais com baixo nível socioeconômico, né? Que eles têm certa dificuldade, insegurança, e que isso acaba passando para o filho também, e a criança acaba se comportando com base nisso dos pais, nessa insegurança dos pais também. Já achei um ponto interessante, assim, que às vezes o pai até se interessa em participar, mas não consegue dar mais do que ele tem, né? E, enfim, aí eu tô nisso. Aí tem vários pontos ali que eu deixei em azul ali, que eu peguei o texto literal, ainda vou trabalhar ele, ver o que é interessante ali. Então, fui pegando só algumas coisinhas de vários textos ali que eu fui lendo, além desses que eu já tinha colocado ali, né? Dessas referências bibliográficas, eu peguei 2 ali, mas algumas coisas eu acabei fugindo e indo para outros textos, assim. Mas estou achando bem interessante e agora vou ter que afunilar isso, né? Colocar para não ficar muito extenso, muito amplo, começar a fugir um pouquinho da ideia ali. Não sei nem se eu deveria mexer no título ali também. Dá uma lida aqui nessa... Você está vendo essa folha do Word aqui que eu deixei aqui na tela? Tem só até os objetivos específicos. Então, as palavras-chave eu coloquei família e escola, desempenho escolar, participação dos pais, né? E como problema, eu coloquei o envolvimento dos pais nas atividades escolares pode influenciar positivamente no desempenho escolar dos filhos. E o objetivo é reforçar a importância da participação dos pais ou responsáveis, né, no desenvolvimento escolar dos alunos. E aí vem os específicos ali que também acho que eu vou querer mexer um pouquinho. Alô? Oi, tô aqui, professor. Os específicos ali, que aqui tá tampado, eu vou achar aqui no lado. Ó, os objetivos específicos, valorizar a parceria entre pais e professores para a melhoria no desempenho escolar dos alunos, incentivar a busca constante por informações da escola pelos pais, incentivar meios de como os pais podem ajudar as crianças a organizarem seus estudos, incentivar pais e responsáveis a criarem hábitos de estudo junto a seus filhos. Ótimo. Esse referencial teórico que você colocou aqui, a metodologia, você já colocou aqui referências bibliográficas. Você conseguiu já esse material? Esse referencial teórico? As referências bibliográficas aqui, você conseguiu? Você já tem esse material? Sim, mas não foi... Antes da referência bibliográfica ali, não tá? Aqui, está vendo aqui referências? Esses artigos aqui você já tem esses artigos? Não, esses aí eu tô lendo eles, 2 deles eu já li completo, né? Os outros eu tô dando uma pincelada. Professor, mas eu mandei junto o referencial teórico de todo do que eu tinha feito. Sim, não tem tá aqui, aparecendo para você? Aqui, ó.
texto... Tá, isso. Essa parte aí que eu estava trabalhando, né? O que está em preto ali fui eu que já... Texto arrumado, só tem que corrigir as citações. E o que está em azulzinho é o que eu peguei literal ali dos artigos que eu li e que eu quero arrumar esses textos, ver o que dá para aproveitar. Esse em azul e itálico. Aham. Eu achei, deixa eu admitir aqui a Vani, que está entrando. Eu achei, Gisele, bem interessante. Eu acho que você restringiu ali, né? Fez uma restrição para não ficar muito aberto, o problema não ficar muito amplo, né? Seja o problema seja pesquisado, seja operacional, vamos dizer assim, né? E é uma temática que eu acho por demais importante, né? Seja o apoio, a participação da família, né? Como uma parceira ali com a escola, acho muito interessante. E para um artigo de revisão bibliográfica, assim, vai ficar bem interessante. Bom, até Ana... posso abrir um parênteses, professor? Essa semana mesmo eu recebi um relato de crianças que estavam dando problema dentro da sala de aula, né? É uma turminha de 6º ano. E aí a gente questionou, assim, falou, nossa, mas, poxa, cadê os pais, né? Vocês não avisaram os pais que as crianças estão assim? Diz que a maioria desses pais simplesmente falou assim, não, isso daí é obrigação da escola, a escola que deu um jeito para acalmar essa criançada. Eu falei, uau! Eu não imaginava, assim, eu achei que, puxa vida, mas tem que ter uma conversa, né, com os pais têm que entender também que tem que ter uma... Então, assim, eu fiquei bem assustada, sabe? Não achei que tava tanto assim, escola que se vira, escola que dê um jeito, eu botei na escola para isso, a escola que dê educação, e não é por aí, né? Então, só abrir um parênteses, assim, porque realmente a coisa tá, tá feia, assim. Eu comecei esse trabalho, né, com uma ideia, assim, mas já estou encontrando outras coisas, assim, então achei bem interessante mesmo. E é muito bacana, porque geralmente, meu filho, eu sempre fui um pai que me envolveu, eu e minha esposa, sempre tivemos todas as reuniões, eu nunca faltava, mas eu sentia que na escola que ele estudava, eles geralmente chamavam para falar sobre o copo meio vazio, né? Então, eu acho muito importante falar que o copo está meio cheio também, né? Então, às vezes a gente vai para a escola com aquela expectativa, né? E acaba levando ali um banho de água fria, vamos dizer assim, né? Isso, é verdade. O tato para lidar com essa questão é bastante importante também. Ana, você coçando aí para falar? Eu queria perguntar uma coisa para a Gi. E isso é uma dúvida minha, na verdade, porque eu não tenho essa leitura, né? Quando você fala sobre os textos que você tem lido, os artigos que você tem lido, você encontra bastante assim, material sobre esse assunto, dessa temática de chamar os pais, dos pais estarem muito mais envolvidos. Como é que é esse número de material aí que é relacionado a esse tema? Eu não estou tendo dificuldade, professora. Eu achei bastante coisa. Tem um até dos artigos que eu encontrei que fala voltado para pai mesmo, a figura masculina, o pai, né? A participação dele. Porque normalmente o normal é a gente encontrar a mãe ali, né? Descabelado, que ela fez isso, ela fez isso e tal, né? Mas eu vi até um que trata essa parte só o pai mesmo, o quanto faz a diferença na vida da criança. Até passou esses dias alguma coisa. Falando sobre isso, né? Como que as crianças lidam com essa questão de não ter o pai, né? Porque uns não têm o pai mesmo, né? Ou o pai abandonou, ou não tem mesmo o pai, não sabe quem é o pai. E como para eles é difícil. Então, abriu mais para esse lado também. Eu coloco os pais, mas às vezes a criança tem uma mãe participativa, tem uma mãe que está ali batalhando em cima e tal, mas mesmo assim falta alguma coisa para a criança. E eu achei coisas, por exemplo, na área de matemática também, falando da importância dos pais estarem junto com as crianças para darem segurança, até isso ajuda na questão da matemática, a criança não ter tanta dificuldade. Por enquanto, professora, assim, o que eu pesquisei, assim, eu tenho encontrado. Até achei que não ia encontrar tanta coisa. Foi a minha dúvida, sabe? Porque E é um material não muito recente, é um material, assim, que já tem, assim, seus 10, 12 anos até. É mesmo? E agora, dessa nova época, você achou alguma coisa? Aí ele pega e fala muito da pandemia, né?
Daí, para a pandemia, porque aí os pais foram obrigados a viver um papel que eles até então, muitos não viviam, né? Que é estar realmente de perto ali, acompanhando a criança e vendo as aulas remotas e o computador que não funciona e isso, e tá estudando, não tá. Então, eles foram obrigados, a maioria foi. Então, aí vai pegar bastante a pandemia. Entendi. E Pode falar, Wilson. Não, lembrar que a família, o formato da família atual, ela está bem diferente, né? Ou seja, 2 pais, 2 mães, nenhum pai, né? Um pai e os avós, as avós criando, né? Então, a gente tem uma configuração de família que vem sendo modificado com o passar dos tempos, né? Bem diversificado, né? E é importante a escola ter essa sensibilidade, né? Você sabe, Wilson, que isso também é uma coisa interessante até de colocar, né, dessa diversidade aí, né, que há algum tempo atrás, como o Wilson falou, não era o delineamento da família, né, era mais comum o pai e a mãe, então só a mãe ou só a mãe, né, essa coisa do pai cuidando hoje é uma nova perspectiva também, tem pais que ficam em casa, né, e a mãe que trabalha, também. Então, talvez até algumas escolas até mudaram a questão das comemorações, né? Tem algumas escolas que não tem mais dia do pai, dia dos pais e dia das mães. Eles têm o dia da família. Já mudaram até essa configuração também, já não fazem uma coisa separada, né? É uma coisa total, dia da família, afinal de contas, né? Como vocês falaram, tem crianças que têm 2 mães, tem 2 pais, ou só tem um deles, e por aí vai, né? Mas é muito interessante isso, bem interessante. Marca aí, né? Marca, faz um asterisco nessa temática, não é temática, né? Nesse item, né? Para ser investigado. É verdade, é uma continuidade, né? De uma outra... Isso. Até de mostrar, né? Que é um novo modelo aí, né? Se tiver dificuldade de achar material, nos acesse, né? Sim. Você está procurando um livro específico que você não está achando, ou um artigo específico que você não está achando, né? Porque agora o que você pode fazer, Gisele, é fazer aquilo que a gente discutia lá naquele mini curso, né? Que a gente fez aqui sobre como ler, como ler artigos científicos, como escrever os artigos científicos. Sim. Agora, se você começar a cruzar a informação, achou um artigo que é um artigo clássico, artigo importante, que é referenciado pelos outros artigos. Achou aquele? Provavelmente as referências bibliográficas dele vão interessar para você. Eles começam a construir essa teia de entrelaçamento e vai achando os materiais que são pertinentes para essa temática, né? Os mais importantes, né? Verdade. Bom, podemos passar para outro ponto? Acho que podemos, né? Acho que é importante. Não sei se a Vani quer falar alguma coisa. A Vani está conectada aí também? Não? A Vani estava com dor na garganta, eu acho que era amidalite. Hoje ela não estava muito legalzinha. Ela está aí, mas acho que ela deve estar... Tá de molho. Tá de molho. Vani, que saco isso. Eu não sei como é que é o tempo, eu acho que é quente lá, né, Wilson? Mas... às vezes pega uma friagem aqui e a gente está se cuidando, né? Olha, o Wilson está até de couro lá, ó. De camiseta e o couro. Comprei uma moto agora, então eu estou vindo de moto. Hoje não vim que está chovendo. Mas que moto que é? É uma XRE 300. Nossa, gente, olha só. Eu adoro moto, eu sempre tive moto, e aí estava sem moto agora, aí falei, não, vou comprar aí com o preço da gasolina, e já aproveitei e a decisão. Né? E aí quando andar na rua, vai ver assim, gaviões do asfalto, é o Wilson. Gaviões do asfalto. Eu para gavião tô meio longe. Mas deixa eu colocar os 2 pontos de pauta, né, que a gente colocou para hoje, para cada aluno fazer, é o Lattes, né, o currículo Lattes, a Vani já apresentou na semana passada, e o projeto, vamos dizer assim, do artigo científico, né, aqueles itens obrigatórios, quem já tiver desenvolvido um pouco mais, como foi o caso da Vani e é o caso da Gisele,
já traz um material mais desenvolvido. E o outro ponto é o currículo Lattes, que é bastante importante para a gente linkar depois ao grupo de pesquisa. Cada aluno vai se vincular ao grupo de pesquisa e é fundamental ter o currículo Lattes. E eu já vi, então, que a Gisele apresentou, deixa eu só pegar o link aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. Eu tô. Então, está aqui o currículo da Gisele. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção, gostei de ver que ela colocou uma foto, né? Acho importante você colocar uma foto para identificar, né? Que bonita foto, Di. Olha, consegui, prof. Não é fácil colocar essas fotos. Não é fácil acertar o ângulo ali. Não, você está bem perdido. Foram vários deletados antes. Queria te perguntar, Gi. Oi. Barbieri, você tem algum parente chamado Henrique Barbieri? Henrique Barbieri, não. E o Barbieri é errado, né? Meu sogro foi registrar meu marido e não corrigiu, que na verdade é Barbieri. E aí ele ficou registrado como Barbieri. E o meu cunhado, mesma coisa. Meu sogro foi lá, não conferiu e saiu Barbieri. Então, o pai é Barbieri e os filhos ficaram Barbieri. Ah, não me diga. Aham. Eu conheço um acadêmico, né, chamado Henrique Barbieri, por isso que eu te perguntei. Eu tive na dissertação de mestrado dele e tudo. A família Barbieri é grande, professor. Nossa, e muita gente que foi para São Paulo. Tem muita gente lá de São Paulo e tem no Rio Grande do Sul também. Bacana. Então, veja ali, o importante a gente ver, né, o currículo atualizado, né, 28/4, né, a última atualização tua, né? Uhum. Ele está bem atualizado, né? O link, né, para o currículo está aqui, né? Pode olhar que no final 39, ele aparece aqui embaixo 39 também, ó. Ah, tá. Então, se pegar daqui, né, ou pegar daqui, ele é o mesmo, aqui também aparece, né, a numeração, ó. Ah, tá. Você colocou um resuminho, eu gostei também de ver, né? Resumo é muito importante, porque quem vai acessar o currículo, a primeira coisa que a gente faz é olhar esse texto aqui, né? Eu achei interessante que esse texto, ali fala, né, ó, gerado automaticamente, mas ele também permite que a gente mexa, né, que arrume alguma coisa também. Perfeitamente. Você pode inserir, modificar, destacar alguma informação que se queira, às vezes colocar no início, né, do texto as informações mais importantes, né? Tem gente que gosta de colocar a formação maior, vai para menor, outros vão da menor para maior, né? Que nem um campo que eu não encontrei, foi um campo para colocar certificado de curso de inglês. Aí eu imaginei que daria para colocar nesse resumo aí alguma coisa. Dá para colocar aí também, você pode colocar naquele outros lá, aquele balaio de gato lá. Outros, é verdade. Uhum. Então você colocou aqui, né? Interessante, colocou a tua graduação em Ciências Econômicas, né? Uhum. Graduação em Pedagogia em Andamento, a especialização já que você já fez, né? Uhum. O curso técnico, né? Então ficou bem aqui, destacado aqui na formação acadêmica de titulação. Formação complementar também você já colocou, né? Você tem formação em matemática, né? Economia. Economia. Uhum. Você fez alguns cursos na área de matemática, né? Matemática para economistas. Perfeito. Idiomas, isso aqui também é muito importante. Vale a pena sempre para o aluno estar investindo, pelo menos em um idioma, o idioma inglês, que é tão importante para o meio acadêmico, né? Pelo menos a leitura do inglês. Né? Se não falar, que falar é difícil, mas pelo menos ler inglês, né? É importante investir nisso. E aí vi que você colocou também, aqui logo em produção bibliográfica vai aparecer, né? Vocês vão ter a produção de vocês para inserir aqui. Ah, tá. E você colocou aqui também os eventos já, né? Isso, o evento de 2021, né? A Jornada Científica e Cultural. Lembre, sempre, tudo que você tiver, que você fez, vai colocando, né? Tá. Vai inserindo, porque é importante. Depois você pode até tirar o que você achar que é menos importante, né? Certo. Mas é sempre bacana ir colocando tudo que você fizer, que você tiver certificação, comprovação, ir colocando, né? Certo. Quer fazer algum comentário sobre o currículo dela ou não? Não, eu acho que é isso aí mesmo, porque o currículo ele vai se
ele vai se moldando, né? Por exemplo, vocês vão fazer mais um evento, vai colocar lá, daí dali a pouco você vai ver que engrossou o caldo, né? Ele vai se montando com o passar do ano, né? Porque não é assim, eu vejo que vocês fazem produção, né? Fazem produção, às vezes a gente nem se toca que a gente produziu e nem não colocou, às vezes, né? Igual eu falei na semana passada, a gente não pode deixar de fazer isso, né? E eu queria só fazer um adendo aqui, ó. Tem uma amiga que ela fez o doutorado, ela foi minha aluna na faculdade, para vocês terem ideia, né? E eu acho que é até legal comentar sobre isso, gente, porque, você veja, ela foi minha aluna na educação física, é uma boa aluna, né, do presencial, ela sempre estava comigo fazendo os eventos e tal, muito comunicativa, era bem novinha, assim, sabe? Mas sempre estava comigo, bem interessada. Passou o tempo, né? Ela fez eu percebi, assim, que era uma pessoa muito ética, muito organizada, e apesar de ser nova, e ela queria fazer porque queria fazer o mestrado, e eu levei ela para a Federal, né? Porque meu marido é professor da Federal, e ela acabou conhecendo lá o laboratório, mas não era bem a área que ela queria. Aí em seguida, ela conheceu uma professora da psicologia do esporte e tal, enfim, resumindo, ela fez o mestrado, ela fez o doutorado, ela foi para fora do país, ela voltou, fez o pós-doutorado dela, tudo na sequência, né? E deu aula também no Dom Bosco. Né, eu até indiquei ela saiu um pouquinho antes da pandemia, porque ela estava viajando pelo doutorado e tal, mas essa minha amiga, ela fez ontem um concurso online para professor substituto de uma faculdade estadual aí, e vocês vejam só, né, ela fez a aula didática, né, online, e como você veja como é importante ter um currículo bem organizado, porque ela ficou com ficou com a nota da didática, da aula didática, meio perto de 2 candidatos, sabe? Então, assim, ficou tipo primeiro, segundo e terceiro, tudo meio juntinho, assim, sabe? Só que o candidato que pegou eu acho até errado, não sei se o Wilson concorda comigo, né? É sorteado um tema para você, outro para mim, outro para. Então, assim, não é uma peneira igual, né? Porque eu posso pegar um tema que é história, como ela pegou história tal do esporte, blá 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 blá. Pô, é difícil, gente. Apesar que ela fez muito bem. Eu vi a aula gravada depois dela, vi dos outros candidatos também. E o outro rapaz, que foi também muito bem, pegou de uma parte assim muito mais simples, que era para falar do esporte especificamente e tal, mas assim, técnicas, tal, que é muito fácil para o professor de educação física. E aí, então, assim, a peneira não é igual. Já, para mim, já é errado isso, mas ela ficou ali com os 3. Só que daqui a alguns dias, o que vai diferenciar um do outro vai ser o currículo dela. Com certeza. Entende? Então, assim, cuidem desse currículo, por isso que a gente está falando muito sobre ele, né? O Wilson, quero até que você é uma pessoa extremamente organizada, Wilson, eu me baseio tanto em você, né? Meu ídolo, porque ele me ensina muito sobre a questão de organização e tal, acho ele muito, muito certinho, assim, acho muito legal. Não me deixa esquecer isso que a gente tem que fazer, não é a validação, é o cadastro do grupo de pesquisa lá pelo CNPq, tá? Eu já sei como é que se faz, mas eu preciso fazer isso o mais rápido possível, até porque o nome de todos vão estar lá. E aí, estando lá, elas conseguem fazer, eu não sei direito como é que faz, mas elas abrem, já vai estar cadastrado o grupo de pesquisa, então fica mais fácil. Sim. Não me deixe esquecer depois que passar essa época da correção do EAD. Elas buscam lá e depois, enfim, fica bem mais fácil de inserir essa informação, ela evidentemente existindo já, né? Exatamente. Ana, eu vou passar, eu sei que você tem uma informação nova para passar para a turma, né? Boas notícias, né? Então eu vou passar para você
Eu vou só desligar a câmera um pouquinho aqui, que eu tenho que atender uma pessoa aqui rapidinho, mas eu já estou voltando aqui. Então, Tá enquanto bom. você passa a informação, passou para mim. Prof, antes eu queria só fazer uma observação sobre assistir essas reuniões gravadas aqui. A gente não estava conseguindo, porque ele pede um e-mail institucional. E aí eu com a Vânia, a gente estava vendo, mas que e-mail que é esse que a gente não consegue, tal. Enfim, a Vânia foi atrás, falou com a Ali e tudo. E hoje ela recebeu a seguinte informação: ela mandou um e-mail lá para a faculdade, né? E eles responderam que e-mail institucional é só para alunos do curso presencial. Não tem o pessoal do IAD não tem esse e-mail institucional. Então a gente não consegue acessar essas gravações. Hoje eu tenho a resposta. Ah, tá. Uhum. Eu salvo no computador e aí eu passo para vocês a gravação. Eu me bati bastante por causa disso, sabe? E aí a gente vai ali no chat depois e eu salvo no computador e daí eu disponibilizo essa. Pode ser eu ou Wilson, não tem problema. Legal. Uhum, Tá? ótimo, então, prof. Obrigada. Essa era o problema, Wilson. Estava sendo o problema. Sim, elas me falaram isso um pouquinho antes, a Gisele me falou um pouquinho antes, e aí eu falei, bom, vamos conversar com a Ana, ver se ela tem uma solução para isso. Mas eu consegui fazer isso. Que legal, obrigada. Então, quais são as novas que você vai passar para eles? Bom, gente, tá a Vânia e a Gi aqui, né? Hoje foi assim, eu estava voltando, né, desse período que eu passei quase um mês, né, meio isolada, né, até peço desculpa para vocês, mas eu estava envolvida com estudo e estava num processo seletivo e tal, e agora eu estou de volta com todas as forças, né, E assim, eu estava preocupada com o que a Gisele tinha me pedido já fazia algumas, sei lá, umas 2, 3 semanas já, né, Gi? Sobre os certificados do nosso evento, né? Que eu prometi 3 coisas e bem no fim vocês tiveram só uma, que foi o certificado de participação, e eu tinha prometido para vocês a certificado de participação, o certificado de organização de evento, né? E também o resumo de vocês que fosse para a revista. Então, são 2 coisas que vocês não receberam ainda. E eu conversei com a Ali, ela falou, não, vamos fazer o certificado para a semana que vem, né? Então, vocês na semana que vem, vocês já vão ter o certificado, que era a segunda promessa minha, que é de organização de evento, tá? Então, vocês terão, né, do nosso evento. E aí, o que estava me incomodando era a questão de que já saiu a revista e o resumo de vocês não foi nessa revista, como eu tinha prometido e solicitado que tivesse, né? Perante a situação, eu fico incomodada e eu fui para a Ali e eu fico aqui com os meus botões, né? Até o Wilson, você trabalha com mulher, Wilson. Você sabe que mulher é meio atacada, Wilson. Meu Deus do céu, depois que eu fiz eu falei assim, meu Deus, eu nem falei com isso, eu já fui botando o trombone para todo mundo ouvir, daí que eu fiz e eu falei assim, agora eu vou falar com isso, que legal, né? Desculpa, Wilson, tá? Porque eu fiquei até, assim, incomodada, falei com a Ali é parecida comigo também, toda atacada, né? Aí ela achou ótima ideia. Então, assim, quando, há algum tempo, a Alessandra e a professora Gisele, elas organizaram um jornal, né, que era da pedagogia. Mas esse jornal, ele acabou sendo da pedagogia, dos cursos da Gisele também, né, que tem alguns cursos que a Gisele é coordenadora. E a ideia é que seja um jornal levado por esses cursos, mas que seja institucional. Então, essa foi a proposta, inclusive elas deram andamento nesse jornal, num outro formato, tal, só que não deu andamento, ele só iniciou. Eu falei, pô, será que não é uma ideia a gente pegar esse jornal e fazer com que todos os resumos de vocês, a gente faz assim, não coloca tudo de uma vez, a gente faz 2 resumos no mês, 2 resumos no outro mês, 2 resumos no outro mês, né, para não colocar tudo de uma vez só, né? E aí a gente fazer o andamento desse jornal.
Como que faz o andamento de um jornal, né? Com matérias, com ideias, com entrevistas, com ofertas de trabalho, com reportagens, né? Até reportagens que são já de outras fontes, né? Mas que a gente possa estar colocando. E aí a Ali achou bem interessante que a gente pudesse fazer isso. Obviamente que a gente tem um homem, né, dentro do grupo, e o homem é muito pé no chão, né? Eu e a Ali, a gente fica voando, né, para essas duas borboletas, e o Wilson, né, fica assim, ó, com o fiozinho botando a gente no chão, né? E ele falou assim, ó, é muito bacana a ideia, mas eu tenho que ter a certeza de que o grupo compre a ideia, né? Porque se é um jornal, a gente também pode decidir isso, né? Se é um jornal mensal, ele dá trabalho, porque você tem que pensar em todos vamos dizer que tenha 4, 5 itens, né? Ou títulos dentro desse jornal, né? A gente tem que dar conta dos 5 títulos, né? Mensalmente. Ah, mas é fácil. Não, não é fácil. Você tem que ir atrás do item, você tem que organizar, você tem que colocar no modelo, seja lá no Canvas, independente do que a gente vai fazer. E aí, dá trabalho, mas a coisa não pode ser tocada, né? Não pode ser tocada por nós, eu, Wilson, Gisele e Ali. A ideia da Ali e da Gisele é que fosse feito pelos alunos e não pelos professores. A gente fica como a âncora do trabalho que é feito pelos alunos. Se não for feito pelo grupo de pesquisa, ele vai ser lançado para outros alunos quaisquer, e que também podem estar participando. Mas eu achei muito interessante, porque a gente pode estar colocando aquilo que a gente está desenvolvendo aqui. Por exemplo, o que a gente está fazendo desde há um mês e pouco, que vocês estão organizando, né? Vocês estão fazendo o quê? Vocês estão trabalhando com o currículo Lattes. Isso já pode ser uma matéria, né? O que é o currículo Lattes? Como se faz o currículo Lattes? Para que serve o currículo Lattes? Isso é um resultado do trabalho que é feito aqui dentro do grupo de pesquisa. A Gia acabou de mostrar o trabalho dela. Ela vai desenvolver isso, claro, né? Ela vai desenvolver, mas a gente pode fazer um resumo disso, né? E colocar lá no grupo no jornal. A Ali passou também o modelo que ela ia agir. Deixa eu só achar aqui, só um pouquinho. Deixa eu ver se está no lugar certo. Tá. Elas mostraram até pro MEC isso aqui, sabe? Então, eu vou só compartilhar com vocês aqui. Espera só um pouquinho. Ó, vocês estão conseguindo ver? Tá. Deixa eu só deixar maior aqui. Então, esse aqui é o Jornal Correio Educacional, né? Então, esse aqui é a ideia, né, que elas organizaram, né? Então, aqui estava falando aqui sobre o xadrez, né? Ó, as vantagens de uma graduação com dupla habilitação. Isso aqui tudo são coisas nossas aqui do Dom Bosco, tá? Então, tudo isso aqui não é uma coisa do outro mundo, né? Elas fizeram toda essa organização aqui em cima de coisas que já acontecem, que são relacionadas às ações que nós temos, né? Então, aqui ela mostra os tutores, professores, coordenadores, né? Por que apresentar à criança a literatura infantil? Isso aqui é coisa da AGI, né? Que é ela que trabalha. Então, você veja que não é um texto tão grande, né? Então, aqui, deixa eu ver, eu acho que ela fez ao contrário. Ah, esse aqui, ó. Ela fez um joguinho aqui. Esse aqui é a capa. Essa é a capa. Ela fez num movimento ali que ele fica passando sozinho. E então são 3 páginas aqui, ó, de um material que foi organizado pelas duas, né? Mas que a gente pode tá elaborando.
né? Veja que não é uma coisa muito grande, é uma coisa que não é denso, né? Ele é bem resumido, mas ele pode estar provocando, né? Tanto vocês terem espaço para colocar o material que vocês produzem, como também aprender a como fazer isso, né? Veja que eu falei até para o Wilson, né? Vocês têm que tocar, tem que comprar a ideia, tá? Isso que é o mais importante. E ainda falei para o Wilson, assim, que se a gente fizesse ter uma organização mensal, para não ficar só numa pessoa, né? Como que faz? Não, uma pessoa vai fazer o primeiro mês, né? Mas todo mundo vai cooperar, vai entender como é que se faz. Aí o segundo, outra pessoa fica responsável. Terceiro mês, outra pessoa fica responsável, né? E aí a gente fica só no suporte disso, né? E ajudando como se faz, como que se está tudo certo, olhando se está toda fazendo a correção, né? Primeiro que a Ali está vendo como faz a indexação desse jornal, para que ele não seja um jornal simplesmente um papel, né, mas que ele seja um jornal institucional mesmo, né, que possa não ter só a pedagogia, mas que possa, a pedagogia toma à frente, mas outros cursos também podem estar participando, que eu acho que é uma riqueza bastante grande para um material como esse. E quem está alavancando essa ideia obviamente, gente, que isso tem no sentido do currículo de vocês, tem um peso bastante grande, né? Porque vocês ficam como organizadoras de um jornal institucional, né? Então, a ideia é essa, tá? Eu achei interessante, eu e a Ali achamos muito interessantes, porque é o local que vocês vão poder falar, né? Vocês vão poder mostrar essa fala. Porque, por enquanto, a gente está aqui, né? A gente está aqui nessa ideia, né? Parou de compartilhar? Sim. Tá. Ana? Nessa ideia de aqui, né? Nossa, daqui a gente vai fazer, daqui a pouco a gente vai fazer um segundo encontro do nosso grupo, né? Vocês vão ter a oportunidade de apresentar, de movimentar, de organizar, né? Mas eu acho que é uma coisa interessante. Isso é uma ideia, tá? Então, assim, não sou eu que estou querendo que vocês façam. Claro que eu acho interessante, mas o grupo tem que tomar a frente, né? E querer fazer. Diga, Wilson. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho, então eu queria fazer algumas considerações. Uhum. Primeiro, eu acho essa, pessoal, uma forma fantástica de vocês aprenderem um projeto, porque isso você pode levar para a escola depois. Fazer um jornal na escola é uma coisa muito legal. O Frenet, né, que é um cara que fala sobre a criação do jornal escolar, Celestin de Frenet, é bem legal, é interessante ler o Frenet, para fazer, né, um jornal na escola. Isso não tem curso, praticamente os cursos de pedagogia não falam sobre isso. Falam que é uma possibilidade de fazer. Se envolver na confecção e elaboração de um jornal é de um privilégio, assim, para poucos mesmo, né? Fora o que a Ana colocou, né, a professora Ana colocou, a possibilidade de vocês publicarem o material de vocês no próprio jornal é bastante interessante. Agora, nem tudo é um mar de rosas. Eu já fiz um jornal aqui no clube de xadrez que eu coordeno e foi uma dificuldade. Então é importante a gente saber as coisas que podem dar problema. Eu acho assim, para uma primeira edição, seria muito legal ter pelo menos 2 pessoas envolvidas. Essas 2 pessoas ficando encarregadas por uma edição, depois troca a próxima edição, pega outras 2 pessoas. Só que essas 2 pessoas que fizeram a primeira edição, o número 1, por exemplo, elas vão ajudar a passar um know-how para aquelas pessoas que vão fazer o segundo número. Então é uma corrente, né, que se movimenta aí. Eu vi aqui na minha experiência com a elaboração do jornal do clube, que quando era novidade, todo mundo queria participar. Depois que as pessoas começaram a dominar
a mecânica da coisa, as pessoas começaram a perder um pouco o interesse, começaram a perder o foco. Por isso, ter um grupo de pessoas, uma esteira aí, Ana, de pessoas, né, se movimentando, é bastante legal. Mas eu acho assim, a grande sacada é você não só ter um conhecimento teórico sobre um jornal, sobre a elaboração do jornal, mas você fazer o jornal e você ser responsável naquele mês, por exemplo. E depois, se você quiser fazer mais, né, se quiser continuar envolvida direto, também não tem problema. Mas eu e a professora Ana não temos fôlego para estar tocando o projeto de uma maneira operacional, fazendo a gente ir lá escrever as matérias, diagramar e tal, porque a gente tem também, o dia só tem 24 horas. Mas aí a ideia de usar o projeto como um projeto de extensão mesmo, né, Ana? É bastante interessante, né? Mas, na verdade, eu sou suspeito também para falar, né? Eu gosto muito da ideia do jornal, embora já tenha visto os problemas que acontecem, as dificuldades às vezes que acontecem. E eu acho, assim, que a escola precisa de projetos como esse. Seja um jornal escolar, seja uma rádio escolar, sabe? Porque às vezes a gente fica pensando nas macro teorias, Saviani, Escambau, e esquece que o que vai motivar o aluno, às vezes, é um projeto como esse. Como o que me motivou na escola foi o projeto xadrez. Não era nada mais, eu ia para a escola para jogar xadrez. Era só o que eu queria, jogar xadrez. Então, para mim, foi o jogo de xadrez que interessou. Para um outro pode ser a música, pode ser a fanfarra, pode ser a banda, pode ser o jornal escolar, a rádio comunitária, enfim, né? Cada um desses projetos toca os alunos de uma forma. Então, vocês tendo a oportunidade de conhecer isso, é bastante interessante. Eu achei essa oportunidade que a professora Ana, ideia da professora Ana, foi muito legal, foi muito bacana, né? Eu, evidentemente, às vezes tem que fazer o papel de advogado do diabo, né? Dizer assim, olha, eu participei e tive esses problemas. Não quer dizer que esses problemas vão acontecer aqui com vocês, mas a gente tem que trazer esse tipo de experiência e falar. Mas vamos ouvir as pessoas. A Vani está querendo falar, vi que ela levantou a mão 3 vezes. Eu estou quase falando quase nada. Eu estou mais levantar a mão que isso. Mas eu achei, assim, eu acho interessante a ideia. Mas eu fico, assim, um pouquinho receosa em questão de ter um amparo da faculdade. Porque depois você vai ter que trabalho todo de se fazer, projetar e tal, e começar a dar andamento. Põe o gás em todo mundo. Aí chega na hora, pá, e aí? Será que eles vão, né, manter o projeto? Então, eu falei... Eu tenho esse receio. Vani, mas eu falei exatamente isso para a Ali, né? Porque ela quer institucionalizar o jornal, né? Ela falou assim, não, eu falei assim, ixi, será que vão, né, vão topar e tal, né? Aí, o que ela falou? Ela vai conversar com a direção para... Não tem problema, o Wilson pode sair, fica tranquilo. Só vou terminar aqui com as meninas. Tá bom, só para dizer assim, ó, o que a gente puder fazer, não precisando da instituição, Ana, seria interessante. Não precisar imprimir o jornal ser um jornal online só. Tudo isso aí a gente pode fazer e não precisa... Não, é tudo online, não precisa ser impresso, não. Bacana, então um abraço para vocês. Beijo, Wilson, obrigada. Tamo junto. Vani, tchau, beijo. A Gi também precisa sair. Gi, abraço para você também, nos vemos. Tchau, tchau. Prof, eu amei a ideia. Eu gosto muito de escrever, acho bacana, acho até que realmente, né, dá um pouquinho de medo por ser um tempo curto, né, em um mês você escrever e tal, mas como é um conteúdo mais enxuto, não é uma coisa muito extensa, talvez dê tempo, vale a pena a gente fazer se é possível, a gente fazer uma tentativa e tal, Sim. Né? Eu acho bem interessante. Mas, Gi, mas você sabe que eu falei um mês, mas eu só chutei, a gente pode fazer isso trimestral. A gente pode fazer bimestral, entendeu? Para dar tempo, né? E o que a Vani também estava falando foi a preocupação que eu tive com a Alessandra, né? A Alessandra falou assim, não, mas se a direção topar, porque agora mudou várias coisas da instituição, né? Tem uma direção nova, enfim, né? A gente sempre fica na esperança.
Se a direção topar, eles vão querer fazer a inauguração desse jornal e tudo mais, né? E aí a gente tem um respaldo aí de quem entende um pouco, né? Pelo menos para aprender a fazer a coisa, né? Então, vocês estão me ouvindo? Ei, ai, tá, voltou, desculpa. Acho que Aí eu caiu. vi um barulhinho, eu achei que eu que tinha caído. Tá. Então, essa preocupação passou na nossa cabeça sim, Vani, sabe? Se a instituição não fizer, a Ali está vendo outra forma de fazer esse jornal. Ela está pesquisando, tá? Então, eu falei hoje de tarde com ela, bem enlouquecida, ela já respondeu toda enlouquecida. Eu já vou procurar como é que faz, não sei o que, não sei o que. Então, assim, a gente vai ver uma forma de fazer isso. Eu só quero que vocês saibam, assim, que ontem eu respondi uma aluna, né, do EAD, da mesma forma que vocês, que estava fazendo umas reclamações e tal, e eu vi que ela estava chateada, e vocês me conhecem bem, né, que eu trabalho com muito mais o coração do que qualquer outra coisa, né? Conhecimento, ele é importante, mas se o conhecimento for vazio, ele não presta para nada, né? Isso em qualquer área, mesmo com números. E vocês sabem do que eu estou falando. E aí eu respondi essa menina e falei assim para ela que várias coisas, né? Sendo conivente, né? Com a situação e não dando apoio, né? Mas assim, dando apoio no sentido assim de apoio moral, né? E eu falei algumas coisas para ela com relação a gente não esperar nunca nada de ninguém e de nenhuma instituição. Da mesma forma que vocês são alunos, daqui a pouco vocês são profissionais de instituições, né, que também têm as suas falhas. E como é que a gente vai fazer? Então, eu e o Wilson, a gente não vai fazer? Porque tem falha? Não, a gente vai fazer. Senão, não estava aqui agora dando ideia para vocês. E faz tempo que eu falei para a Gil, faz tempo que eu estou aqui matutando uma forma, né? Tentando criar. E a gente cria. Então, isso é ser professor, gente. Isso né? Não estou falando que é fácil, não é. Mas a gente tem que dormir sossegado. Eu tenho que botar a cabeça no travesseiro e falar assim, cara, eu fiz. Se os outros não fiz, o problema é deles, né? É ruim? É ruim, mas eu tô aprendendo. E o que eu falei para essa menina é que eu tive já a experiência de trabalhar em outras instituições que não tinham tradição, se é que vocês me entendem. Pode ir, Gi, fica tranquila. Beijo para você. Que não tinha tradição, né? E, gente, e os alunos se tornaram secretário de esporte, né? Se tornaram diretor de faculdade famosa aqui em Curitiba, e saíram de instituições extremamente simples. Né? Então, eu sempre falo que quem faz, né, Vani? Sempre falei para você, né? Quem faz são vocês. Quem faz a coisa movimentar é o aluno. Ah, mas a instituição... Não, tem falhas? Todas têm. Né? A gente vai fazendo uma coxa de retalho, tirando a coisa boa daqui, dali, tá? A gente faz uma reclamação, tenta melhorar daqui, dali, mas vocês, enquanto alunos, é importante que vocês pensem dessa forma, né? Porque aqui é um berço de experiência. Ah, mas, poxa, mas berço de experiência, como assim? Né? Experiência em todo sentido. Então, a ideia está aí. Né? Vamos ver o que o pessoal vai falar. Vou tentar gravar aqui a reunião e passar para o pessoal. E já passo lá no grupo também a ideia. Né? Vamos ver se a gente traz. Eu acho que o nosso grupo sempre foi assim: começava com 1, 2, 3, 4. De repente vinha aquele calhamaço. Vamos fazer tal coisa, vinha aquele monte de gente, né? Às vezes motiva as pessoas a estarem fazendo, né? Mas eu entendo o que você fala, Vani, né? Mas a gente luta contra a maré. Só para não desmotivar o pessoal, né? Todo mundo estava assim e tal, aí daqui a pouco começa.
abaixar, porque não está vendo que não está tendo aquele apoio que a gente estava esperando, né? Mas tudo bem, eu gostei da ideia, assim, achei muito interessante, e bota a cabeça da gente para trabalhar, é que é isso aí mesmo. Exatamente, é isso que é interessante, né? Porque vocês também estão aprendendo uma outra faceta aí, né? Que eu acho que é nossa, eu acho maravilhoso isso. Vamos ver o que Eu vai nunca me ser, vi né? nisso, né? Nunca Hã? me vi nisso, como é que vocês sabem, né? E vai ser Quem uma vivência diria? interessante para o Nunca. futuro, né? É verdade. Deixa eu ver aqui, eu vou parar a gravação